invasiva, com cirurgia evitando ao máximo cirurgia, com onda de choque, medicina regenerativa. Então, uma pessoa que já tem aqui um percurso muito de bastante criatividade, ousadia, mas também um forte vínculo na ciência, no que é sério, e né, olhando sempre para o futuro. Otávio, está no ponto? Beleza. Pedir aqui para liberar a câmera dele. Maravilha, boa noite. Otávio, muito obrigado por sua participação, por agraciar aqui o nosso evento. Quinto dia, já vou parar de falar, passo a bola, você é o especialista, por favor, eu peço que se apresente e traga para nós todas as oportunidades relacionadas a esse assunto importantíssimo para a biotecnologia, para a medicina e diversos campos que vêm por aí. Muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela presença de todos aí. Uma sexta-feira à noite, né? Um programa não poderia ser melhor para a gente do que falar sobre assuntos que nós gostamos. Só pergunto se minha tela está visível, é a tela da apresentação, Henrique, que eu não consigo ver o retorno. Está sim. Vou fechar aqui. Pessoal, então... Ok. Henrique já começou a falar sobre mim, né? Meu nome é Otávio, eu sou médico, sou formado aqui em Belo Horizonte, fiz especialização em ortopedia, em cirurgia e depois eu fiz a residência em Clínica da Dor. Na Clínica da Dor, eu conheci essa nova ferramenta de tratamento para pacientes que sofriam com doenças que não tinham até então opção de cura. E comecei a estudar um pouco mais sobre isso e quando eu fui ver, realmente eu estava diante de um novo horizonte. Abriu um portal realmente, com o perdão do trocadilho, né? A gente fala sobre cannabis e falar que abriu a mente é um pouco até engraçado, mas não poderia deixar de falar que realmente é isso. Né? O canabidiol ele tem tantas opções, ele oferece tantas vantagens sobre as terapias convencionais farmacológicas que eu digo que é praticamente uma outra medicina. E eu vou falar hoje um pouquinho para vocês, não só da parte médica, mas principalmente depois estamos falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia. Então vou trazer para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa nova ferramenta, né? Como é um evento de startups, eu coloquei para vocês aí as duas iniciativas pelas quais eu sou hoje responsável, CEO. O Instituto Regênios é uma clínica localizada atualmente em Belo Horizonte, com um serviço que é voltado basicamente para terapias não cirúrgicas, para tratamento de dor, cuidados paliativos e medicina que é uma medicina integrada, na qual vê não só a parte física das lesões orgânicas, mas também nós fazemos a abordagem da parte mental e até mesmo espiritual dos pacientes. E a outra iniciativa nossa é a Regênios Produtos Naturais, a qual fica responsável, então, por uma outra esteira de produtos, que é de produtos físicos, né? E dentro dessa confluência das duas existem a parte de educação continuada, da qual é a Regênios Cursos. Bom, falando um pouquinho aqui para vocês, vamos falar sobre um panorama do mercado de cannabis no Brasil e no mundo, né? Então, veja bem, a primeira vez que eu ouvi falar sobre alguém que ganhava dinheiro licitamente com cannabis foi um colega meu que largou a faculdade de medicina, emigrou para os Estados Unidos há um tempo atrás, e lá ele começou a investir no mercado financeiro nas empresas que até então eram startups de canabidiol. E ele pegou uma margem de lucro um pouquinho maior do que o que a Infomoney colocou aí, de 2.000%. Ele chegou a apurar 5.000% nas suas aplicações com startups de cannabis nos Estados Unidos. Isso foi, logicamente, antes da abertura do mercado, antes da legalização do uso medicinal, mas, enfim, era first mover, né? Ou seja, a pessoa que está na frente do mercado, ela sempre vai oferir uma lucratividade maior. Depois que o mercado já está consolidado, que as normas já estão estabelecidas, que a regulamentação já está toda feita, logicamente todo mundo quer entrar. E aí, lógico, que as margens vão ser sempre menores. Isso é uma regra de mercado em qualquer área.
é um dos motivos pelos quais eu gosto de inovação. Eu acho que empreender naquilo que é inovador, estar à frente do mercado, buscando ser o rompedor de barreiras, nos traz, às vezes, algumas fronteiras, alguns obstáculos, principalmente com relação a preconceito, e isso nós, como médicos, somos obrigados a quebrar um pouco desses preconceitos quando nós temos o conhecimento científico do que nós estamos falando, né? E isso me levou a fazer mestrado, doutorado, algumas pós-graduações, e me permite conhecer melhor uma coisa que é praticamente desconhecida ainda por boa parte da população, né? Vemos aqui um dado, né, do Correio Brasiliense aí, recente, de um mercado que vai movimentar apenas 194 bilhões de dólares, né, vezes 6. A gente está falando de uma quantia de aproximadamente mais de R$ 1 trilhão nos próximos 6 anos. Ou seja, é um mercado que nós não podemos realmente ignorar, né? Passando rapidamente pelo panorama mundial aqui do mercado de canabidiol. Então, na Alemanha, né, ou seja, já existe um mercado aí nos próximos 2 anos aí, de previsão de 1,6 bilhões de dólares, né, uma população consumidora legal de produtos de canabidiol bastante expressiva, ainda que menos de 1% da população geral, ou seja, o potencial de crescimento é muito grande. Esse mercado está em plena expansão. No Reino Unido existe muita mais restrição, mas é o segundo maior mercado do mundo em cannabis medicinal. Na Suíça, e por incrível que pareça, a Suíça é um dos maiores exportadores, um país pequeno, mas é um dos principais exportadores. Por quê? Porque eles têm uma tecnologia no cultivo de canabidiol que eles conseguem ter uma alta produtividade de canabidiol em espaços pequenos. Isso, logicamente, devido ao desenvolvimento de tecnologia para o cultivo, ou seja, o agro muito desenvolvido, apesar de não ter tanta extensão territorial. Ao contrário do Brasil, nós temos muita terra, muita fertilidade, mas temos pouca tecnologia, pouco desenvolvimento nesse mercado. No Brasil hoje, só para fazer já introduzindo um pouco da parte nacional, ainda não é permitido o cultivo comercial da cannabis sativa, e é uma coisa muito, no meu entendimento, até paradoxal. Ou seja, se eu quiser tratar um paciente hoje de maneira legal no Brasil, eu sou obrigado a fazer uma guia de importação de medicamento, e os nossos principais fornecedores hoje são o Canadá, a Nova Zelândia, a Suíça e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, existe uma região na Califórnia que é muito desenvolvido o mercado da cannabis, e temos, por exemplo, tem muitos produtos que entram no Brasil via Uruguai, onde existe um hub de importação então importante, onde esses produtos são armazenados já processados, e alguns deles são envasados no Uruguai e trazidos para o Brasil. A Suíça, então, está presente aí. Na Itália, também foi já legalizado aí a partir de 2013, né? No México, né, é um grande player aí nesse mercado do canabidiol, está entre os top 5, vamos falar assim, tá? Israel é um país que realmente eu admiro demais. Enfim, eu sou fã do povo israelense, e assim, eles estão sempre na ponta da inovação, da tecnologia, e é um país que se destaca por ser pelo uso da tecnologia aeropônica, ou seja, é o cultivo do canabidiol sem a necessidade do uso do solo. Então eles fazem como se fossem as estufas, né, aéreas, e aí lá eles fazem a sua produção, né? O Israel, ele se destaca também nesse cenário, né, da medicina canábica, como é chamado por alguns, por ser o país que inicialmente isolou, né, o cientista israelense, ele isolou o THC. THC é a sigla para tetraidrocannabinol, é um dos inúmeros componentes presentes aí na planta. O Canadá é um grande exportador, não vou entrar em muitos detalhes. Jamaica, não preciso falar muito. E para quando a gente fala sobre mercado, economia, é interessante uma notícia que saiu recente, o seguinte: falta mão de obra especializada para o cultivo de cannabis. Não só para o cultivo, quanto para o processamento, o beneficiamento, o mercado, ou seja, a oferta da cannabis no mercado nos países emergentes ainda é pouco desenvolvida e falta mão de obra especializada, por incrível que pareça. Interessante a gente observar isso porque
Fala-se muito em desemprego, em falta de oportunidades de negócio, em um momento difícil para a economia, mas existem uns nichos, e um dos nichos que está em plena ascensão é o mercado de canabidiol, não só como agronegócio, como para comércio, indústria e prestação de serviço. Vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá? Para vocês terem uma ideia do que é o mercado mundial, existe uma agência internacional antidoping, né? E a Agência Internacional Antidoping, ela coloca a lista de tudo que é proibido para um atleta profissional utilizar. E nós temos vários casos aí na história, né, do esporte, dos noticiários, de atletas que foram penalizados, até mesmo banidos do esporte por terem utilizado produtos derivados de cannabis. Entretanto, o canabidiol, como ele é utilizado reconhecidamente como agente terapêutico, ele não é listado na lista de agentes de doping, tá? Ou seja, ele é um agente liberado para atletas profissionais, tá bom? Nós não estamos falando aqui sobre fumar maconha, não estamos falando sobre usar haxixe, nem sobre usar skunk, nem outras formas derivadas da maconha. Nós estamos falando sobre o uso medicinal do canabidiol. Por quê? Porque o canabidiol ele tem propriedades antioxidantes, tem propriedades reparativas, regenerativas sobre o tecido, antifadiga e também ele possui capacidades que ajudam no controle da dor, principalmente após exercício físico extenuante. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouco mais. Todas essas características que o canabidiol oferece, ele não gera efeito psicoativo, então ele não altera a percepção, não altera o comportamento do atleta e também não leva a aumento de performance. Então, por isso, ele é considerado como uma substância legal no esporte profissional. Tanto é que nós temos alguns times, né, equipes de esporte profissional que já são patrocinados por empresas de produção de canabidiol. Uma delas mais famosas, né, pelo nosso mais novo magrinho do mundo aí, o atleta pugilista Mike Tyson, tá? Ele é um dono de uma dessas empresas. Quando nós falamos aqui sobre Brasil, então... Agora? Oi? Nós temos uma coisa que é interessante, né? Ou seja, recentemente, no final do ano passado, a XP Investimentos lançou um fundo para a expansão desse mercado com aplicações a valores bastante populares. É interessante que o subtítulo da matéria fala assim, que o mercado da maconha é muito volátil, né? Quase que uma outra trocadilho, uma outra piada pronta falar que o mercado da maconha pode ser volátil. Mas isso não se apresentou nos outros países onde houve a legalização, onde houve a expansão do mercado, onde nós temos hoje muitas pessoas que utilizam o canabidiol de maneira medicinal terapêutica, tá bom? Dentro do Brasil, aqui em 3 anos, o mercado pode movimentar 4,6 bilhões de reais. Ou seja, essa é uma matéria da Você S.A., agora de março passado. Ou seja, temos em mente aí um mercado bilionário. Como é que foi, então, a liberação? A cannabis medicinal, ou canabidiol, ele começou a ser usado no Brasil para casos de pacientes com epilepsia refratária, pacientes com crianças com síndrome de West, paralisia cerebral, doenças neurológicas, que eram, então, considerados como uso experimental. O Conselho Federal de Medicina tinha que dar uma autorização para que o médico pudesse prescrever a cannabis, e isso era muito restrito ainda, né? Ou seja, tinha que ter praticamente... eles chamavam até de uso compassivo, ou seja, eu não sei o que vai dar de resultado, mas como não tem o que ser feito, nós vamos liberar para que não fiquemos sem fazer nada. E a partir daí, o canabidiol foi evoluindo, foi sendo reconhecido, inúmeras publicações foram feitas, científicas, em revistas indexadas internacionalmente, em revistas de neurologia, de psiquiatria, de clínica de dor, em revistas de imunologia, em revistas de oncologia. Existem vários trabalhos muito interessantes em animais, em experimentos ainda, que mostram regressão do tamanho de alguns tipos de tumores quando utilizado o canabidiol, e daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho por que isso acontece. E aí começou uma nova era, que foi a era dos mandados judiciais, ou seja, não era produzido no Brasil, era produzido fora, e aí uma pessoa entrava na justiça e conseguia uma liminar para poder fazer a compra dessa substância, né? Logo na sequência houve depois uma pressão social, a união da sociedade civil organizada, que começou então a fazer movimentos, né, para a imprensa, Fantástico, passeatas, enfim, e criaram então associações que tiveram o direito de plantar a maconha para fazer a extração do óleo do canabidiol
para o uso terapêutico não comercial. Apenas era possível ser feito o uso entre os membros das associações ou a doação dessa substância, né? Logo na sequência, então, houve o registro na Anvisa dessa substância, que foi o Mevatil, que foi o primeiro, mas ainda a um custo muito elevado, muito difícil acesso para a nossa população, na maioria das vezes carente. E logo na sequência, a Anvisa, então, começou, após a liberação desse primeiro produto, houve então a liberação dos registros de outras substâncias importadas, e hoje existem dezenas de produtos à base de canabidiol que estão disponíveis no nosso mercado. Tá? Até março do ano passado, demorava em torno aí de 60 dias para que uma pessoa pudesse ter uma autorização da Anvisa para adquirir um produto desse importado, tipo fazer uma guia de importação, e não existia estoque em território nacional. De março para cá, já existem empresas que têm estoque em território nacional, e as autorizações, essa semana fiz algumas prescrições, as autorizações não demoram mais do que uma semana hoje para serem feitas. Foi desburocratizado, ou seja, antigamente eu tinha que fazer um relatório, termo de compromisso, termo de responsabilidade do prescritor e do usuário, e tudo isso foi desburocratizado. Hoje, apenas um receituário simples é entregue para o paciente, ele entra no site da Anvisa, faz um cadastro, lá ele gera um protocolo que vai receber por e-mail, e aí ele tem o direito, então, de fazer a compra dessa substância de uma maneira muito rápida. Então, de uma semana já está disponível, e eu acredito que logo em breve já vai sair com a receita do consultório, chegar na farmácia e fazer a compra. Tá? Essa aqui é uma iniciativa que nós vamos começar a implantar logo em breve, modelando aí algumas clínicas de fora do país, que são as clínicas canábicas, que são locais voltados para um ecossistema de produtos à base de canabidiol. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, lá existem vários países do mundo existe isso, mas é impressionante a quantidade de produtos à base de cannabis que podem ser oferecidos ao mercado. As fibras do cânhamo, shampoos, cremes, hidratantes, loções de barbear, condicionador, creme para rachadura nos pés, né? Aqui eu tenho aqui alguns produtos, né? Ou seja, esse daqui é um dos que eu trouxe aqui interessante. É um produto para dor, ou seja, uma pomada que é utilizada, posso utilizá-la no consultório com pacientes, eu posso prescrevê-la. Ela é utilizada para alívio de dor, ou seja, dor no pescoço, dor nas costas, dor no braço, nas articulações. Esse produto, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é vendido na própria clínica do médico ou então num supermercado. Né? Se você passa numa gôndola de supermercado lá, você pode encher o carrinho de produtos de canabidiol. Né? Lógico que para trazer para o Brasil é necessário ter uma autorização. Né? Esse daqui é um outro produto para vocês conhecerem. Né? É um produto que é um frasco no qual vem cápsulas gelatinosas com o óleo de canabidiol. E a pessoa pode tomar isso de acordo com a dose que é prescrita. Existem também gotas de apresentação que são utilizadas. E esse daqui é um produto interessante. Ele é um nootrópico, ou seja, é um produto que age sobre o sistema nervoso central, melhorando foco para pessoas que têm hiperatividade, para concentração, para pessoas ansiosas. Pode ser utilizado para pessoas que têm insônia, para diminuição de sintomas de ansiedade, enfim, são várias as indicações aí, né? Então, esse daqui é um projeto base nosso, que nós vamos pegar. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: o canabidiol, como é que ele age no corpo? Que é uma coisa que pouca gente entende, acha que ele age só no cérebro, igual o THC, que na verdade o THC é um canabinoide que tem efeito psicoativo. Enquanto o canabidiol, que é o CBD, que é a sigla que nós utilizamos, ele age praticamente no corpo todo. Nós temos receptores que são chamados de CB1 e temos receptores que são chamados de CB2. Os receptores CB1, eles vão estar presentes nos músculos, vão estar presentes no sistema nervoso, e o CB2 vai estar presente principalmente nas vísceras, né? Nas vísceras, no pâncreas, no intestino, nos rins, em alguns ossos. Então, é possível, por exemplo, em pacientes oncológicos com doença metastática, você conseguir o alívio dos sintomas mesmo para pessoas que têm doença disseminada. Isso é muito interessante, né? O THC, então, é o principal ingrediente psicoativo. Quando nós falamos de CBD, nós não estamos falando sobre THC, nós estamos falando sobre uma substância que não tem efeito sobre o raciocínio, a capacidade de processamento de informações. O canabidiol, ele não tem efeito sobre o apetite,
Então, não é aquela fome, né, que é descrita nas pessoas que são usuários da cannabis sativa, né? Então, que pode inclusive ser usado, né, o THC, ele pode ser usado como antiemético, ou seja, como um remédio para diminuir o enjoo em pessoas que estão, por exemplo, em quimioterapia, tá? Isso aqui eu vou deixar o QR Code, quem tiver com o celular em mãos aí, basta apontar para o QR Code, vai ir para uma página na qual eu explico com mais detalhes essas 12 indicações hoje que são reconhecidas para uso medicinal do canabidiol, tá? Ou seja, desde dor crônica, glaucoma, epilepsia, câncer, mal de Alzheimer, doenças intestinais, artrite, obesidade, Parkinson, acidente vascular cerebral e estresse, tá? Esse aqui, então, a legislação sanitária já citei para vocês. Hoje, como é que é feito? A pessoa pega a receita, entra no site da Anvisa, segue esses 6 passos aqui e ela está com a medicação em mãos. Vou deixar aberto aí para perguntas, né? Fico à disposição da plateia. Agradeço pela atenção de todos e espero aí poder colaborar com a disseminação dessas informações. Obrigado mais uma vez pelo convite, Henrique. Olá. Tá me ouvindo? Muito bem. Te ouço bem. Muito bem. Otávio, muito obrigado. Super preciso aqui no uso do tempo. E vamos lá. Otávio, o que você imagina em termos de Brasil? Quando que você acha que tudo que você apresentou, tudo não, mas algo que possa ser utilizado tanto na farmácia, na medicina, ou para que possa movimentar o mercado do agro também, quando você acha que isso vai estar efetivamente sendo utilizado comercialmente aqui no Brasil? Ok. Henrique, existem algumas previsões legais para uso em pesquisa já do cultivo de canabidiol, né? Então, na verdade, o cultivo de cannabis sativa, que é a planta do qual é extraído o canabidiol. Às vezes a gente usa as palavras, né? Fala canabidiol, queria falar da planta, na verdade. E para se ter autorização hoje da Polícia Federal para se cultivar a cannabis para fins de pesquisa, é necessário praticamente que você tenha um bunker, né? Ou seja, você tem que ter um local que tem níveis de segurança praticamente militares, tem que ter uma segurança armada, tem que ter um sistema de gravação que é externo ao local onde é feito o cultivo. Isso me parece que são medidas governamentais para impedir o roubo das plantas para pessoas que querem fazer o uso dela recreativo, de repente, né? Então, eu acho que, a princípio, a gente poderia entrar numa longa discussão aqui sobre vamos falar assim, sobre essas normas que vão ser utilizadas, mas existe ainda uma certa barreira cultural no nosso país para o uso da cannabis medicinal, sabe? E enquanto houver essa barreira, enquanto houver um comércio ilegal da planta para fins recreativos, nós vamos ter uma certa dificuldade de desenvolver esse mercado. Mas eu entendo que é uma questão que, assim como foi lá no passado utilizado através de medidas judiciais, através de habeas corpus preventivos, através de ordens para importação específicas para uma pessoa, e hoje o mercado já se abriu, ou seja, já temos empresas, eu conheço algumas iniciativas de startups nacionais hoje que estão muito bem desenvolvidas, sabe, Henrique? No sentido de plataformas de prescrição, no sentido de plataformas de educação, no sentido de o comércio, praticamente, ele já está bem definido. Só que nós não temos ainda o backup, que é justamente o fornecimento. Ou seja, o comércio hoje ele se baseia 100% em produtos importados. Isso, para mim, make no sense, né? Assim, não faz sentido um país com essa extensão territorial, né? A gente está aqui falando, talvez, para uma plateia que tenha pessoas do agronegócio. Eu acho que não faz o menor sentido o Brasil ter que importar cannabis de outro país. Isso é surreal. Eu também acho. Essa questão do comércio e do uso ilegal, isso também provavelmente não, em todos os países do mundo isso existiu. Qual foram as medidas utilizadas e que pode ser, que você acredita que vai ser utilizada aqui? Henrique, eu vou te falar, se me perguntassem se eu era a minha opinião sobre isso alguns anos atrás, eu ia falar que, assim, né, eu fui médico militar, né? Eu fui médico do Exército no início da minha carreira. E durante o período, logicamente, nós temos uma certa postura um pouco mais conservadora com relação a isso.
logicamente, a falta de conhecimento te leva ao conservadorismo. A partir do momento que se estuda e se conhece alguma coisa, você tem, logicamente, um horizonte mais amplo para poder tecer conclusões. E o que eu observei é que os países que se mantiveram com a mente fechada, com o mercado fechado, com as regras muito rígidas e a criminalização muito pesada com relação à utilização, ao transporte, etc., isso foi mais difícil. E os países, por exemplo, o Uruguai, onde houve eles falam de legalização, né? Na verdade, houve, então, uma maior facilidade para se difundir esses produtos no mercado. Tá? Ou seja, a gente não pode comparar a realidade brasileira muito com outros países, não, porque é a história da jabuticaba, né? Tem coisa que só vai existir aqui, né? Mas, enfim, eu acredito que a gente, passando por um momento político delicado que nós estamos agora, um momento de pandemia, né? Isso aí tende a evoluir sim, sabe, Henrique? Nós já temos fundos, existem muitos pesquisadores sérios desenvolvendo técnicas para aumento da produtividade, a padronização do meio de produção, sabe? Da forma da extração, ou seja, isso é muito bem... É interessante que existe um mercado clandestino de canabidiol no Brasil. Não estou falando de cannabis de baseado, eu estou falando de óleo de canabidiol. E esse mercado clandestino, ele coloca a saúde da população muito mais em risco do que a abertura desse mercado. Isso é indiscutível. Absurdos, não tenho dúvida. Eu tenho uma pessoa que fez um curso comigo em Piracicaba, a filha dele precisa utilizar. E há alguns anos ela teria que ir até os Estados Unidos para poder voltar e tal. Então, assim, a gente escuta coisas realmente absurdas. Mas pelo que você mostrou da Anvisa e já da possibilidade de importar insumos para agregar valor nisso aqui no país, isso já existe. Já sim. Existe, inclusive, tem uma empresa aqui de Belo Horizonte, ela faz a importação a granel, vamos falar assim, e já faz o fracionamento aqui em território nacional. Né? Então, não vou falar nome só para não fazer jabá, mas isso já está acontecendo em outros lugares do país. Qual empresa que é? Tá, tudo bem. Essa empresa aqui, ó, chama Slabs, não tem conflito de interesse, tá? Eu tenho ele em casa porque eu tenho parentes que utilizam, tá? Ou seja, é um produto que ele está sendo nacionalizado, ele é embalado no Quem Brasil. sabe na próxima edição do Startup da Ideia o Negócio eles não possam apresentar aqui um pouco a história da empresa, né? Cara, são pessoas realmente empreendedoras, são pessoas que eles já têm um projeto para fazer como é que fala assim, para fazer o meio de produção todo aqui, ou seja, comprar matéria-prima, eles já têm um laboratório montado, já assim, está praticamente com o projeto pronto para fazer a produção em território nacional. Só precisa entregar o caminhão com como eu falo assim, com o produto para eles beneficiarem. Muito bem. Otávio, para a gente terminar, quanto que de oportunidade tem sido perdido? Gostaria que você tiver em números de comparativo do quanto que a Suíça, que tem produzido por aeroponia, tem movimentado financeiramente por essa via. Henrique, olha, a Suíça é um país muito pequeno, né? Ou seja, do ponto de vista de extensão territorial. Mas o dado que nós temos lá... Opa, tá, desculpa, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Alô? Oi? Sim, estou ouvindo. Tá. Então, Henrique, olha só, interessante que a Suíça é um país de extensão territorial pequeno, né? Mas eles têm tecnologias que são muito interessantes. Pra você ter ideia, lá existe... Eu não tenho o número em valor financeiro, em euros ou em francos, né? Mas você pega bem... É um país que já está há muitos anos na nossa frente, sabe? Então, eu não tenho esse valor para te passar em cifra. Sim, era mais para a gente entender o quanto que a questão do conservadorismo, da hipocrisia... Mas um dado que, de repente, te dá uma noção desse mercado é que a Suíça tinha, em 2017, há 3 anos atrás, 410 empresas registradas para comércio de canabidiol. Então, você pensa bem, no Brasil nós estamos falando hoje talvez em 45 a 50 empresas. Né? E o interessante, Henrique, que houve uma resistência muito grande para esse mercado se desenvolver, enquanto a Big Pharma não estava com seus projetos de canabidiol. Hoje, as grandes empresas farmacêuticas,
todas elas têm uma linha de canabidiol em desenvolvimento. Aí o mercado começa, então, a ter um certo... não estou falando só de canabidiol, tá? Canabidiol, nós podemos classificá-lo como um fitoterápico, né? É um remédio, ou seja, não tem processamento químico, não tem mistura, não é sintetizado em laboratório a molécula, né? Então, as grandes indústrias farmacêuticas hoje, elas têm a linha de fitoterápicos delas também, e, logicamente, elas estão de 8. 4,6 bi. Quem não quer 4,6 bi? Pois é. Otávio, assunto bastante estimulante, que a gente tem a oportunidade de continuá-lo em outras oportunidades. Te agradeço imensamente pelo seu tempo. Sei que provavelmente abriu mão do tempo no consultório. Esse horário ele costuma ser concorrido e nos agraciou aqui com seu conhecimento nessa área, que eu acho que ela abre um filão de oportunidades, né, úteis, importantes para a saúde da população e que a gente precisa aprofundar um pouco mais para sair desse universo de ignorância e se aproveitar de uma maneira produtiva e proveitosa disso tudo. Henrique, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço a presença de todos aí, né, e fico à disposição, né, eu vou fazer o seguinte, no final eu deixo o contato na discussão final, e se alguém quiser, né, discutir alguma coisa mais detalhada, eu fico à disposição. Eu vou pedir para você colocar no YouTube, até porque pela dinâmica do horário e para liberar os palestrantes, a gente não tem feito uma discussão final. Eu te passo o link, aí coloca aqui, por favor, na discussão do YouTube, tudo bem? Fechado, pode mandar aí que eu vou colocar. Muito bom, obrigado novamente. Vou agora passar o